queridos, queridas, lindos e lindas, você que tem nos acompanhado, você que está dando os primeiros passos, continuo dizendo que eu estou muito feliz com você. Aliás, eu quero dizer que você está debaixo de promessa. Deus não prometeu salvar você só, não. Deus prometeu salvar toda a tua casa. E prometeu mais, né? Vida e abundância. E prometeu vida eterna. Hoje nós vamos falar sobre uma outra ordenança de Jesus Cristo que Ele deixou aqui na terra. Nós vamos falar sobre a Santa Ceia do Senhor, a Ceia do Senhor, que Ele mesmo instituiu. Mas antes eu quero comentar um pouco sobre por que nós celebramos a Ceia do Senhor. Qual o motivo principal da celebração da ceia? Isso é algo que você precisa entender. Aliás, essa história ficou marcada para sempre na humanidade. Então eu quero começar a falar um pouco sobre Jesus Cristo. A Bíblia fala que ele nasceu, né? Logo quando criança, quando bebê, já foi perseguido, mas Jesus continuou o seu ministério, o seu tríplice ministério. Ele pregava o Evangelho, ele ministrava, ele curava, ele fazia muitos milagres por onde ele passava. Você imagina que com 12 anos ele já pregava para os doutores da lei. E as atividades deles diárias eram muito grandes, era muito forte. Ele sempre estava em um local realizando milagres, curas, libertava os oprimidos. A Bíblia fala que ele foi ungido pelo Pai, o Todo-Poderoso. Fazia coisas extraordinárias naquela época, naquela ocasião. Viajava muito, sempre pregando o Evangelho do Reino. Assim como João Batista falava que o reino de Deus estava próximo, Jesus também falava, o reino de Deus está próximo. Jesus falava várias vezes sobre isso. Imagina que tudo isso que o Senhor Jesus Cristo fazia incomodava aquele povo, aquela multidão, os escribas, os fariseus. Eles não se conformavam que Jesus se apresentava como Cristo, aquele que veio para libertar o povo, para curar, e eles ficavam muito revoltados com isso e queriam uma ocasião para prender a Jesus Cristo. E você já sabe bem a história, Judas foi e traiu por 30 moedas e triste a situação de Judas, Judas suicidou-se logo após. Imagina a tristeza do coração dele ter feito isso com Jesus Cristo, aquele que nunca pecou. Mas existem muitas pessoas ainda que continuam desprezando a Jesus Cristo aqui na terra. Até hoje continuam desprezando. Você lembra que eu falei que tudo que você despreza, você perde? Aliás, quando Pôncio Pilatos, ele não vê culpa nenhuma em Jesus e leva o problema para Herodes, e a Bíblia fala que Herodes também desprezou a Jesus Cristo. Repetindo, tudo que você despreza, você perde. É só você ver o final dessa história. Mas a Bíblia fala que a perseguição era muito forte contra Jesus Cristo, porque realmente ele libertava os cativos, os milagres estavam acontecendo, os paralíticos estavam andando, os surdos estavam ouvindo, os mudos estavam falando, e eles estavam atônitos. Jesus ensinava, né? Como eu falei, ele cumpria o tríplice ministério dele, ensinava, pregava, curava, ele fazia muita coisa para aumentar o governo de Deus. O povo alvoroçado, falando, tem que crucificar, tem que prender esse Jesus. E começaram a tumultuar e levaram Jesus Cristo, e prenderam Jesus Cristo e levaram até Pôncio Pilatos. Na verdade, o governador da época, Pilatos, ele não encontrou nenhuma falta, nenhum pecado, nada que pudesse condenar. Então, por isso que ele levou a Herodes e acabou prendendo a Jesus Cristo. Imagina quanto sofrimento, quanto Jesus Cristo sofreu. Foi açoitado, cuspiram no rosto dele. Eu me lembro quando ele vai para o caminho da via dolorosa, né, até ao Calvário, lugar de sofrimento. E quantos açoites ele sofreu.
E imagina quanta dor. Abusavam dele e chegou um momento em que levaram ele para a cruz. Era um momento de muita humilhação. A cruz era um lugar de humilhação. Era o pior momento, a pior situação de um homem era a cruz, morrer na cruz. Ele era pendurado numa cruz e a Bíblia fala que ele foi cravado nas mãos e nos pés e colocaram uma coroa de espinho. Olha quanto sofrimento o nosso Jesus Cristo, aquele que nos deu a vida, sofreu por mim e por você. Por isso que eu estou falando um pouco sobre a história de Jesus, sobre a crucificação dele, e vou falar também sobre a ressurreição. A importância de você celebrar com muita reverência, com muita seriedade, a ceia do Senhor. É muito forte esse momento, quando Jesus vai para a cruz e sofre todos os açoites, como eu falei, cuspiram nele e maltrataram ele, açoitaram ele, a multidão clamando, crucifica, crucifica. E naquela época levaram também 2 salteadores, 2 homens pecadores, ladrões. Um ficou à sua direita e o outro ficou à sua esquerda. E um deles falou: se tu és o Cristo mesmo, desce dessa cruz, te salva e salva nós também. Eles escarneciam de Jesus, não só os fariseus, os escribas, não, toda aquela multidão escarnecia de Jesus lá na cruz. E os apóstolos, muitos dos apóstolos, dos discípulos, foram embora. Jesus ficou lá na cruz só, abandonaram Jesus. Mas uma coisa tremenda, apesar de ser um momento de sofrimento, ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Olha que momento de angústia que Jesus passa lá na cruz. Mas algo muito poderoso ele fala, quando ele vê tudo aquilo acontecendo com ele, ele fala: Pai, perdoa essas pessoas, porque elas não sabem o que fazem. Que resposta ele deu àquela multidão. E a Bíblia diz que ele ficou 6 horas, impressionante, 6 horas pendurado naquela cruz. E depois morreu. Foi por isso que ele falou: não, eu vou deixar uma instrução para o meu povo, para que todas as vezes que vocês celebrem a ceia do Senhor, vocês possam lembrar, é um memorial, vocês possam lembrar do sacrifício, do meu sacrifício na cruz. Quanto eu sofri por você. Por isso, ele está dizendo que ele veio para te dar vida e vida em abundância. Quanto amor envolvido nisso, na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Nós somos devedores desse amor por ele. E aí ele diz lá em João 3,16, ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa poderosa, que sacrifício tremendo Jesus Cristo fez por mim e por você. Eu quero que você valorize o sacrifício que Jesus fez na cruz por você e por mim. É muito tremendo. Foi lá na cruz que ele perdoou todos os teus pecados, todas as tuas iniquidades, todos os teus pecados foram cravados lá na cruz. Você hoje está livre para adorar aquele que reina e vive para todo sempre. Por isso que é muito importante você celebrar a ceia do Senhor, essa lembrança de tudo que ele fez por mim e por você. Eu quero dizer também alguma coisa que o apóstolo Paulo recomendou, e eu quero que você saiba também que a ceia do Senhor está em todos os 4 evangelhos. Quero só lembrar você que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Já falamos isso na aula passada, a importância de você também estar lendo os evangelhos de Jesus Cristo.
E Paulo dá algumas instruções, algumas recomendações. A primeira, Paulo fala que a ceia não é um ajuntamento. Ele estava falando sobre a igreja de Corintos. Havia uma igreja no passado que eles se uniam, se juntavam para comer, para beber. Uns se embriagavam, não tinha hora para comer o pão, beber do cálice. E era uma bagunça total. E Paulo começa a falar sobre a reverência da ceia. A ceia é um momento de comunhão. Aliás, eu sempre digo que dia de ceia é dia de milagres. Muitos milagres acontecem no momento da ceia. É um momento assim de muita intimidade com o Pai Celestial. Coisa tremenda. Essa é uma grande oportunidade sua de cura, de libertação. Esse é um momento de muito mover de Deus na tua vida. Por isso você tem que ter muito cuidado em participar da ceia do Senhor. Então, ele diz que Paulo está falando que tem um celebrante. Primeiro ele ora, ele apresenta o pão que agora é o corpo de Jesus Cristo, que foi açoitado, foi ferido, foi cravado lá na cruz. Depois ele fala do sangue de Jesus, que é o vinho, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Jesus Cristo. E ele fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado. Como é importante você fazer parte da ceia do Senhor. Como eu falei, ele mesmo instituiu a ceia antes dele ser traído, ser preso, ser crucificado. Ele celebrou a ceia e deu ordem para os discípulos continuarem celebrando até que ele venha. E você sabe de algo muito tremendo. A Bíblia diz que quando ele voltar com poder e glória, quando ele se assentar no trono para julgar, ele vai celebrar também uma grande ceia com os santos. Por isso que ceia é a reunião dos santos. Paulo falando sobre isso, a reunião dos santos que estão preparados para participar desse memorial, nessa lembrança do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Depois o apóstolo Paulo fala que a ceia aproxima de Jesus. A Santa Ceia nos aproxima de Jesus. Nos tornamos mais íntimos de Deus nesse momento. Ele fala que a Santa Ceia renova a nossa esperança. Você imagina que alegria você está participando desse memorial. Lembrando que um dia Jesus Cristo foi na cruz, morreu, foi crucificado, mas hoje a Bíblia diz que ele vive e reina para todo sempre. Ele está vivo. Você não deve celebrar a ceia do Senhor com tristeza. Não, você está celebrando a ceia e ele está vivo no nosso meio. Então você deve celebrar com alegria. Precisamos de participar da ceia até que ele venha. Sempre que possível, tem algumas igrejas que celebram a ceia uma vez por mês. Mas você pode celebrar uma outra vez, não há nenhum problema de você celebrar uma vez ou duas vezes a ceia do Senhor. Não há nenhum problema. Não há nenhuma restrição na Bíblia sobre isso. Por isso que eu falei que esse é um momento de comunhão, de celebração, momento de você reconhecer a vitória de Jesus Cristo lá na cruz. Você está aqui hoje ouvindo essa palavra porque um dia ele pagou um alto preço lá na cruz por você e por mim. Então celebra a vitória de Jesus Cristo. Sempre quando você for celebrar a Santa Ceia, participar da Santa Ceia, vá com alegria, porque os milagres vão começar a acontecer na tua vida. Depois você precisa examinar, a Bíblia fala que você precisa examinar a tua vida. Como é que está a tua vida? Eu tenho dito que você precisa estar comprometido no reino de Deus. Você precisa estar cumprindo os princípios bíblicos. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Então existem algumas coisas que você precisa estar vivendo. A Bíblia diz que só os santos vão ver a Deus. Precisamos viver em nível de santidade. Mas eu quero lembrar a você que nós já somos os santos lutando contra o pecado. Nós falhamos, nós erramos. Você, em hipótese alguma, pode deixar
de participar da ceia do Senhor. Você precisa se aproximar da ceia do Senhor. Isso vai te ajudar, isso vai fortalecer a tua vida e vai ser muito importante também para a tua família. Então temos que discernir o corpo de Cristo. Por isso que você precisa ter convicção desse momento de celebração. A importância de você estar em comunhão com o Pai, a importância de você estar em comunhão com a palavra, a importância de você estar dentro, participando do corpo de Cristo, você está servindo os irmãos. Aliás, eu quero dizer para você que quando você serve teu irmão, você está servindo a Jesus Cristo também. Então você precisa estar comprometido no reino de Deus. Como eu sempre falo, você precisa priorizar o reino de Deus. E na hora da ceia, nesse momento de celebração, nesse momento de comunhão, nesse momento de reverência, você vai entender todo aquele sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz por mim e por você. Você é um privilegiado, você é uma privilegiada que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você está no caminho certo. Deus vai fazer coisas maravilhosas, grandiosas na tua vida, na tua casa, no teu casamento, nos teus negócios. Se prepare para viver uma nova estação. Tome essa decisão mais uma vez de participar da ceia e o Senhor vai cumprir os propósitos dele na tua vida. Outra coisa muito importante é o momento de partir o pão, como Jesus fez, partir o pão com os irmãos. Eu sempre faço, nesse momento de ceia, eu troco meu cálice com meu irmão. É muito importante esse momento, isso gera muita comunhão. Então, grava isso. Ceia é olhar para a cruz.